Olá, professoras e professores, sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de aula de programação. Eu sou a Gabriela Ribas, formadora aqui na Start. Sou uma mulher branca de cabelos cacheados acima dos ombros, cabelos castanhos claros, meus olhos são castanhos claros também. Hoje eu estou vestindo uma camiseta branca com um colar vermelho e não estou sozinha, hoje eu estou com a Isabela. Tudo bem, Isa? Olá, Gabi, tudo bem? Olá, professores e professoras. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Isabela Soares, eu sou formadora também aqui na Start by Alura e também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelos castanhos, curtos e cacheados, eu tenho olhos verdes. Hoje eu tô vestindo uma camiseta preta e tô usando um óculos de armação quadrada. Boa, seja muito bem-vinda, Isa. Pessoal, então hoje o nosso planejamento de aula, a gente vai trabalhar ferramentas que a gente vai usar durante as próximas unidades para o ensino médio. Então a gente vai dar visibilidade para vocês um pouquinho sobre quais são essas ferramentas, como a gente se prepara para usar elas na sala de aula e a gente recomenda que você também faça essa introdução com os seus alunos, tudo bem? E aí, no final desse planejamento, a gente espera que você, professor, reconheça quais são essas ferramentas que a gente vai usar nas próximas unidades, explore essas ferramentas também, veja se tem algum ponto ali de desafio e planeje as boas práticas para usar essas ferramentas, tudo bem? Nos vemos daqui a pouquinho. Até já! Olá, bem-vindo de volta. Então a gente vai ver agora quais são essas ferramentas que a gente vai se aprofundar um pouquinho durante esse planejamento de aula. Isa, você pode falar um pouquinho sobre elas? Com certeza, Gabi. Então aqui a gente vai apresentar para vocês quais são essas ferramentas. Então a gente vai trabalhar com o Visual Studio Code, que também é chamado de VS Code. O VS Code é um ambiente de programação que os estudantes vão utilizar para construir o projeto deles. Os estudantes também vão trabalhar com o Figma nas unidades. O Figma é um ambiente de criação de protótipo. Ele vai ser utilizado para criar os protótipos nas páginas web que os estudantes irão trabalhar. E também para consultar os protótipos que eles criaram. E, por último, os estudantes vão utilizar o GitHub ou o Google Drive como ambientes de armazenamento. Ali, os estudantes vão salvar os projetos deles entre as aulas e também para conseguir entregar esse projeto para vocês, professores. E aí, eu também acho que é importante trazer uma visão geral para vocês. Então, é importante lembrar que os estudantes eles vão continuar acessando a plataforma da Start by Alura para poder consumir o conteúdo da plataforma. Então, para ver o passo a passo, como faz o projeto, os códigos que eles precisam colocar. As ferramentas que a gente está apresentando aqui para vocês, o VS Code, o Figma, o GitHub ou o Drive, são ferramentas que os estudantes vão utilizar para a construção do projeto, tá? E aí, Gabi, você consegue falar um pouquinho para a gente onde, em quais unidades os estudantes vão utilizar essas ferramentas? Claro, Isa. Então, professores, a gente vai olhar a primeira unidade que vai aparecer com essas novas ferramentas, está no segundo bimestre e chama Página Web Criando Seu Portfólio de Projetos. A gente vai usar o VS Code, o Figma e o GitHub ou o Drive para poder salvar. E lá no terceiro BI, a gente vai falar da unidade Acessibilidade na Web, melhorando a experiência do usuário. Lá a gente vai usar o VS Code, o GitHub e o Drive para a gente armazenar, tudo bem? A gente vai ficando por aqui. No próximo momento que a gente se vê, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre cada uma dessas ferramentas e trazer dicas, tudo bem? Até já! Olá, professores! Então, voltando um pouco nas nossas ferramentas, né? A gente deixou aqui para vocês um ciclo para que vocês possam compartilhar com os alunos e eles saberem quando eles vão usar o quê. Então, durante a aula, ele abre o VS Code, né? Coloca o código dele ali, ou ele linka ali no GitHub para continuar onde ele parou. Cria, consulta os protótipos e tudo mais. Ao final da aula, ele tem que lembrar de salvar a última versão que ele fez ali da programação dele. Ou pelo Google Drive, ou pelo GitHub, a gente já vai falar um pouquinho sobre cada um deles. E aí, na aula seguinte, ele precisa lembrar de voltar no Google Drive, no GitHub, e pegar a última versão do projeto que ele estava executando ali, tudo bem? E aí a gente vai olhar primeiro para essa ferramenta de protótipo, né? Que a gente usa muito o Figma. Então, o protótipo é uma versão inicial de um produto ou sistema criado para testar, validar e demonstrar a ideia ou conceito antes da gente colocar dentro da programação ou desenvolver em algum lugar.
a gente usa o Figma nas nossas aulas. Mas nada impede você, professor, não é por ali que o aluno vai mandar o projeto, de usar outras ferramentas. É inclusive legal ele fazer um pouco pelo Figma e variar, para ele aprender a mexer em outras ferramentas. Isso é muito importante para o mercado de trabalho. A gente deixa aqui como dica, além do Figma, o Canva, o apresentações do Google, o Miro, ou mesmo que ele faça esse rascunho, esse protótipo, no caderno, no papel ali, de maneira analógica na aula, tudo bem? E aí, Isa, você pode contar um pouquinho pra gente sobre o VS Code? Com certeza, Gabi. E aí é muito importante esse ponto que a Gabi trouxe sobre o protótipo, professores, que vocês reservem um tempo de aula para que os estudantes consigam fazer esse protótipo. Para depois, quando eles forem acessar o VS Code, eles façam um trabalho de olhar o protótipo e fazer a programação no VS Code. O VS Code, então, é esse ambiente de programação que os estudantes vão utilizar e é uma programação escrita, tá? E a gente tem duas versões do VS Code, uma versão offline e uma versão online. A versão offline vai ser em computadores Windows. Então, tem um computador, um notebook na minha escola, uso ele com os meus estudantes, vai estar baixada a versão offline para vocês. Já caso você esteja usando um Chromebook ou um tablet, alguma coisa nesse sentido, você vai usar a versão online. Vale lembrar que as visualizações são as mesmas. O ciclo que vai acontecer é a mesma coisa. A única diferença é que você vai precisar acessar ou não o navegador. E aí aqui eu vou mostrar um pouquinho no meu PPT qual que vai ser as etapas que vão acontecer nas aulas com o VS Code. Então, quando você tiver essa primeira aula com os estudantes, eles vão precisar criar uma pasta local no computador. Então, eles vão precisar ir ali na área de trabalho, na pasta de downloads, na pasta de documentos, enfim, onde eles quiserem, e criar uma pasta para eles produzirem o projeto deles. Eles vão abrir essa pasta no VS Code e começar a criar os arquivos no VS Code já dentro dessa pasta. No final da aula, como a Gabi trouxe, eles vão precisar salvar esse projeto e armazenar na ferramenta que vocês vão decidir, se vai ser o GitHub ou o Google Drive. E aí, todo início de aula, eles vão precisar baixar a versão mais atualizada para continuar o projeto deles. Muito importante trazer isso para vocês, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que a gente tem tutoriais disso, de como que eu crio esse arquivo, como que eu crio uma pasta. Além desses tutoriais, a própria unidade vai mostrar, os instrutores vão mostrar como fazer esse processo. E aí, Gabi, você consegue falar um pouquinho para a gente sobre os ambientes de armazenamento? Consigo sim, Isa. E aí, professora, a gente tem o GitHub ou o Google Drive. O GitHub é um site onde a gente armazena e compartilha código-fonte. Ele é muito usado pelos desenvolvedores e é legal porque é muito usado também no mercado de trabalho. E aí esse aluno pode ir somando ali todos os projetos que ele for criando ao longo da educação básica e outros projetos que ele for criando, porque ali vira um repositório dos projetos que ele tem, né? Tem ali um portfólio para esse estudante. Caso a gente tenha algum impeditivo de usar o GitHub, né? Então, tá muito demorado, os alunos não estão conseguindo acessar, não lembram a senha, uma alternativa é a gente usar o Google Drive. O Google Drive é um ambiente de armazenamento na nuvem. Eu consigo, através do meu e-mail e da minha senha, sempre acessar esse documento que eu salvei. Então, dá pra gente salvar também o arquivo no Google Drive. E aí, como a Isa falou, na próxima aula, a gente abre o Google Drive, pega o arquivo de lá e sobe no VS Code. E aí, a gente está mostrando aqui os vídeos que a gente deixou para vocês de como fazer cada um desses passos, né? No Google Drive ou no VS Code, usando os nossos Chromebooks ou quando a gente está usando o Windows, tudo bem? Importante, se o aluno não tem familiaridade, se não sabe usar, ele fazer esse passo. Acho que temos mais dicas, Isa? Temos mais dicas, Gabi. E aí, muito importante trazer que esses vídeos que a Gabi trouxe, eles estão na própria unidade do estudante. Então, caso o estudante tenha qualquer dúvida, ele pode acessar a unidade dele e ele vai já ter esses vídeos, tá? E aí, eu trouxe aqui uma dica que a gente traz em todo o planejamento de aula, mas essa eu queria reforçar ainda mais, que é o nosso documento orientativo. Então, a gente deixa aqui o QR Code desse documento orientativo, e aí, lembrando vocês que a gente atualiza ele com uma certa frequência, então não é bom que vocês baixem, mas que vocês estejam salvo esse link de fácil acesso. E nesse documento orientativo, você vai ter algumas informações sobre Figma, sobre VS Code, sobre GitHub, sobre Google Drive e alguns tutoriais. Então, ele vai ajudá-los nesse momento que vocês estão trabalhando. Para além do documento orientativo, eu queria deixar também o fórum das aulas. Então, lembrando que vocês têm acesso a esse fórum, tem a nossa equipe aqui interna que olha para esse fórum e responde as dúvidas de vocês. Então, caso vocês tenham dúvidas, vocês também podem acessar o fórum. A gente vai finalizando por aqui nosso planejamento de aula. Eu vou deixar aqui um QR Code para uma avaliação desse momento. É muito importante que você, professor e professora, avalie esse momento porque a gente consegue saber para onde a gente precisa ir. Queria agradecer muito a presença de todos vocês no dia de hoje e eu encontro vocês em breve. Queria agradecer também a Gabi e me despedir de vocês. Obrigada, Isa. Obrigada, professores. Até uma próxima.